O câncer tem cura e hoje eu vou iniciar uma live de um dos assuntos que eu tenho visto bastante no Facebook. As pessoas têm perguntado bastante sobre esse assunto, sobre esses suplementos ou alimentos, como queiram chamar, e eu achei que era pertinente a gente conversar um pouquinho mais. Vou conectar aqui para vocês poderem me ouvir melhor. Estou falando tanto aqui pelo Instagram quanto pelo Facebook. O objetivo dessas lives que eu faço às 6h30 da manhã é aproximar as pessoas que têm câncer, as pessoas que estão passando pelo tratamento, com o objetivo de esclarecer, de tirar essas dores e tirar dúvidas que muitas vezes essas pessoas podem ter. Então, vou conectar aqui para que vocês possam me ouvir melhor. E fique à vontade para fazer comentários, para perguntar. Vai ser um prazer ouvir vocês nesse momento e vai ser essencial para que a gente possa colocar um pouco de luz científica nesses dois assuntos que têm se alastrado de forma gigantesca na internet. Então, eu vou começar pela nossa Ora Pro Nobis. Para quem não conhece, a Ora Pro Nobis é um vegetal. Ela tem folhas mais ou menos desse tamanho, são folhas comestíveis e ela forma uma espécie de trepadeira e tem alguns, é chamado de acúleo, né? Mas o acúleo é o espinho. Existem diferenças, não vou entrar no mérito do que é acúleo ou espinho, mas a roseira tem esses espinhos, né? Que são chamados de acúleos. Quando você vai colher essa folha, você tem que tomar cuidado para não ferir as mãos, mas a folha em si não tem nenhum espinho, você pode consumir ela. Quando você morde a folha, ela não tem nenhum sabor amargo, ou algum sabor cítrico, ou algum sabor pronunciado, pelo menos eu não percebi quando eu consumi. E nessa folha, quando você morde, parece que ela é um pouco gelatinosa, o que na botânica eles chamam de mucilagem, porque ela tem bastante polissacarídeos, ou seja, carboidrato, presença do próprio carboidrato. E o que é interessante, assim, as coisas que você ouve, né, que tem vídeos na internet falando de Ora Pro Nobis, que você lê na internet falando sobre Ora Pro Nobis, mas eu vou trazer tanto as falsas informações que estão sendo colocadas sobre Ora Pro Nobis e tentar traçar um pouquinho desse lado científico para o câncer. Por exemplo, quando você olha a composição da Ora Pro Nobis, a cada 100 gramas dela você encontra 2 gramas de proteína. Quando você olha a composição dela em relação a minerais e vitaminas, existe a presença de minerais, em especial ferro. Você tem presença de vitaminas, como vitaminas do complexo B, você tem outros minerais presentes nela, como magnésio, cálcio, só que a quantidade que está presente em cada uma delas é muito pequena, tanto do complexo B quanto do próprio ferro. Até para fortalecer e não errar na quantidade, existe 3,6 miligramas de ferro em 100 gramas de folha de Ora Pro Nobis. Para que você consiga consumir 100 gramas de folha de Ora Pro Nobis, é como você pegasse, sabe aquela xícara de chá? 2,5 xícaras para consumir 2 gramas de proteína e 3,6 miligramas de ferro. E aí a gente tem que sempre buscar artigo científico para ver o uso dessa substância, porque o seu estômago, o seu intestino, não é uma estrutura que vai absorver tudo que tem naquele alimento. Então a gente seleciona muitas vezes aquilo que vai ser absorvido. A gente não consegue absorver tudo aquilo que a gente ingere. Uma parte daquilo é absorvido e outra parte não, que é o que a gente chama de biodisponibilidade. E quando você vai pegar os estudos para que você possa fazer essa observação, né, para que você possa ter essa percepção, o que acontece com a folha do Ora Pro Nobis? Ela tem substâncias que atrapalham a absorção de nutrientes, que a gente chama de fator antinutricional. A soja também tem fator antinutricional, ou seja, substâncias que vão atrapalhar você absorver essa quantidade toda de nutrientes que tem ali dentro. Outra questão é que muitas vezes as pessoas
pegam estudos em ratos ou in vitro e extrapolam isso para o ser humano. Alexandre, o que é extrapolar? É falar que tudo aquilo que acontece no laboratório ou tudo aquilo que você testa no animal, se você testar no ser humano, isso vai acontecer. Essa é uma das principais falhas nas pesquisas científicas. As pessoas pegam, porque foi isolada a toxina da Ora pronobis e a hora que você isolou, ela não deixou o câncer crescer. Isso é verdade no laboratório, quando você isola a toxina que está presente na Ora pronobis, uma toxina específica, ela consegue impedir o crescimento de células cancerígenas no in vitro. Porém, quando você faz isso em rato e muito mais, quando você vai fazer isso no ser humano, você não percebe isso. Então não tem respaldo científico para falar que se você consumir Ora pronobis, você não vai ter o câncer sendo desenvolvido. Isso é falso. Até o nome da Ora pronobis é um nome em latim que significa ore por mim, né? Não tem relação desses estudos científicos com a cura ou tratamento do câncer. Então, acho que o primeiro mito que eu quero derrubar em relação à Ora pronobis é esse. Qual que é a outra situação importante? Tem estudos demonstrando a presença de ácido oxálico, que é uma substância que pode formar pedra no rim. Existem pedras no rim que são de oxalato, outras existem de urato ou citrato. Algumas pessoas formam oxalato. Então, se a pessoa tem uma tendência a formar pedra de oxalato e tem o hábito de comer muito Ora pronobis, como eu citei, mais de uma xícara, duas e meia, pode ser que ele acelere a formação de pedra no rim, ou seja, é um ponto negativo para a saúde desse paciente, mesmo tendo outros nutrientes que são interessantes. Tem tanino, que é um fator antinutricional. O tanino, ele dá uma sensação mais amarga na boca. Se você quiser lembrar do que é o tanino, é só comer uma banana verde. Você vai lembrar exatamente o que é o tanino. Ou alguns vinhos tintos também têm essa relação. Tem um estudo que eu sempre gosto muito de analisar, que é o famoso ensaio clínico randomizado. É a partir dele que você consegue perceber se um alimento ou algum remédio ele é bom ou ele é ruim. Isso é um ensaio clínico randomizado. Quando a gente fala de vacinas, todas elas passam por esses ensaios, por isso que a gente tem pessoas, tem vacinas que são utilizadas no mundo inteiro em milhões de pessoas por conta da segurança e da eficácia dela. No alimento também pode acontecer isso. Então foi feito um estudo, estou dando uma olhadinha aqui só para não errar as informações, durante 6 semanas com pessoas usando Ora pronobis e outro grupo não usando Ora pronobis. E o que aconteceu em relação à glicemia, perda de peso, colesterol e outros itens metabólicos, não aconteceu nada. Não houve diferença no grupo que consumia Ora pronobis daquele que não consumia Ora pronobis. Ou seja, quando você pega um estudo mais embasado, mais forte, olhando o ser humano e não células no laboratório, ou ratos, ou outros animais, você não vê todos esses benefícios. Alexandre, você está falando que ele é ruim para a saúde? Não, de forma alguma. Mas ele não tem essa bola toda para que você possa incluir na alimentação pensando que vai colher benefício contra o câncer, benefício contra o colesterol, benefício contra a perda de peso, benefício para combater a anemia, visto que ele tem ferro. Então a gente não tem essa demonstração de que você incluindo, você vai trazer diversos benefícios para a saúde. Em Minas Gerais é comum o consumo da Ora pronobis, isso faz parte da cultura. Então, se isso é cultural, se isso já faz parte daquela comunidade, é bem-vindo, a gente quer fortalecer a cultura. Dentro da nutrição, uma das coisas mais importantes é evitar a monotonia. Se eu consigo fazer com que a pessoa mantenha o hábito dela e mantenha a saúde, está excelente. Se ele quiser colocar numa salada ou se você quiser consumir, mesmo em período de tratamento de químio, rádio, eu não vejo problema nesse sentido. Mas não coloque um superpoder esse alimento, porque ele não tem. A ciência não mostrou esse superpoder desse alimento. Até mesmo em relação à quantidade de fibra em 100 gramas, é muito pequeno, é menos de 1 grama de fibra em 100 gramas de Ora pronobis.
E você poderia me perguntar, mas qual que vegetal eu poderia consumir que eu realmente teria um benefício para a saúde, em especial no tratamento do câncer? O que eu sempre comento é o que já faz parte da mesa do brasileiro, que é o feijão. Se você não quiser o feijão ter ervilha, tem lentilha, grão de bico. Só para comparar o feijão com a ora pro nobis. Se você pega uma xícara de feijão cozido e você pega 2,5 xícaras de ora pro nobis, vou fazer uma comparação até desproporcional. Estou dando mais vantagem para a ora pro nobis do que para o feijão. Em 1 xícara de feijão cozido, você tem 11 gramas de proteína. Você tem uma quantidade altíssima de proteína. Você teria que consumir 2,5 xícaras para você consumir 2 gramas de proteína, ou seja, é muito pouco. Se você vai olhar a quantidade de fibra, você tem menos de 1 grama em 2,5 xícaras de ora pro nobis. Agora, se você consome 1 xícara de feijão, você tem 11 gramas de fibra. Olha a quantidade gigantesca e diferente. Se você olha a questão do ferro, também é extremamente maior. Você tem 5 gramas de ferro, perdão, 5 miligramas de ferro, 5 gramas é demais, 5 miligramas de ferro em apenas 1 xícara de feijão. Você tem que consumir 2,5 xícaras para consumir 3,6 miligramas. Ou seja, todas as comparações que você faz da ora pro nobis com o feijão é superior. O feijão é interessante, o feijão já faz parte do hábito do consumo do brasileiro, e o feijão tem uma substância que parece estar associada à prevenção do câncer do intestino, que é o inositol hexafosfato, que por sinal eu já até fiz uma live aqui na página, no meu perfil, falando sobre ele. Então, se ele faz parte da sua vida, o ora pro nobis, se ele faz parte do seu lado cultural, não vejo problema, é uma folha que vai fornecer alguns nutrientes, que ela tem um pouco de fibra, ela tem um pouquinho de ferro, é de baixa absorção, mas tem um pouquinho de ferro, ela tem vitaminas, tem minerais, só que é muito pouco para que a gente possa falar, pode consumir que ela vai agregar saúde. Não tem essa bola toda não, tá bom? Trouxe em contrapartida o consumo do feijão, ou da ervilha, ou da lentilha, que vão agregar muito mais do que ora pro nobis. E aí, quando a gente muda agora do assunto ora pro nobis e a gente entra no assunto espirulina, você provavelmente vai se lembrar daqueles comprimidos verdes e que são vendidos hoje, se tornaram febre nacional, não vou falar mundial porque eu não conheço lá fora, e aí começam a alegar vários benefícios. Não, você pode consumir porque vai ser bom para o ferro, você pode consumir porque vai ser bom contra o câncer, você pode consumir porque é bom para a imunidade. E aí eu vou olhar cada um desses pontos cientificamente e trazer para você as informações. Eu vou aproveitar aqui a minha cola para não errar nos dados científicos que eu estou trazendo para vocês. E é o seguinte, primeiro, quando se fala em espirulina, existe muito erro afirmando que espirulina é alga, só porque ela é verde falar é alga. Ela não é alga. Ela é um tipo de bactéria, uma cianobactéria. Não precisa decorar essa informação, mas quando trouxerem que ela é uma alga, essa informação não é verdadeira, tá bom? Ela é como fosse um tipo de bactéria, ou seja, algo que você, teoricamente, como bactéria, você não consegue enxergar a olho nu, né? Vírus, fungo, bactéria são estruturas que a gente não consegue enxergar a olho nu. A cianobactéria, ela uma delas é a espirulina, e ela tem alguns pontos negativos para a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, e eu vou traçar aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho. Ela também tem ferro, ela também tem magnésio, ela também tem vitaminas do complexo B, tem vitamina do complexo B12, só que qual que é a dificuldade da cianobactéria ou da espirulina? É a quantidade que você tem que ingerir desse alimento. Quantidade, assim como ora pro nobis, por ser um vegetal, você teria que consumir muita espirulina para começar a pensar em algum benefício. Ela faz parte da sua alimentação? Ela faz parte da sua cultura? Ela não faz. Então, por que você está agregando ela? Porque me disseram que ela é boa para ferro. Então, eu vou pegar um estudo, que é um ensaio clínico randomizado, que ofereceram apenas 2 gramas de espirulina. E esses 2 gramas de espirulina, olha que interessante, ele foi
utilizado para pessoas que tinham problema de hipertensão e que tinham anemia. As pessoas que usaram espirulina tiveram piora no quadro do combate à anemia por conta da espirulina. Então, para aquele grupo, não foi interessante o uso de espirulina para combater a deficiência de ferro. Então, isso traz um novo olhar daquela situação em que pessoas consomem ela para combater a anemia. Eu não indicaria. A gente já tem estudo mostrando que mesmo ela tendo ferro, existem fatores antinutricionais que podem atrapalhar essa absorção e até piorar o quadro do paciente anêmico. Se a gente fala, por exemplo, de efeitos colaterais, foi feito estudo em ratos usando espirulina e eles estavam fazendo quimioterapia. Então, nos ratos foi reduzido o efeito da quimioterapia. Quais seriam os efeitos? Vomita, fica com diarreia, fica indisposto. Num rato, quando deu espirulina, foi positivo para ele, foi interessante para ele. Só que quando você oferece isso para o ser humano, o que aconteceu? O contrário. Existem casos de pessoas que tomam espirulina e têm vômito e diarreia. É comum quando você atende um paciente que está tratando câncer, fazendo quimioterapia ou radioterapia, ele vomitar e ele ter diarreia. É comum isso. Isso é um quadro que infelizmente faz parte do tratamento. A droga mata o câncer, mas atinge célula saudável. Na hora que ela atinge célula saudável, esses dois efeitos colaterais são presentes, tanto o vômito quanto a diarreia. Pergunta se uma pessoa que está passando por quimioterapia, ela quer arriscar um método que pode fazer ela vomitar mais e ter diarreia. Ela com certeza vai falar que não. Eu também contraindico o uso de espirulina para esse grupo de pessoas que está fazendo quimio ou radioterapia, exatamente porque eu posso agravar o quadro dele, piorar, e até mesmo tem indícios de que a pessoa piore a questão da anemia. Como é comum anemia no paciente com câncer, e a anemia pode impedir você de fazer o tratamento, pode ser péssimo para a sua saúde. Então, eu não faço essa indicação da espirulina por conta desses malefícios. Vou pegar outro estudo também, ensaio clínico randomizado, falando de imunidade. Quando a gente estuda a questão da espirulina para melhora da imunidade, que é algo fundamental no tratamento do paciente com câncer, não foi verificado melhora de CD4, de CD8 e outras células associadas ao que a gente chama de melhorar a resposta da imunidade quando usando a espirulina. Então, de novo, mais um mito que é derrubado de que a espirulina melhora a imunidade. Ela não demonstrou nesses estudos melhora da imunidade quando a pessoa consumia. Dessa maneira, você pode falar assim, poxa, mas então, o que eu vou fazer no lugar do consumo da espirulina? O que eu vou fazer no lugar do consumo da Ora Pronobis? Será que eu tenho que consumir uma microalga chamada, eu tenho até dificuldade de falar, clorela? Clorela é uma microalga que tem composição nutricional parecida com a espirulina, ela também é verde e ela também tem ferro, tem vitaminas do complexo B, só que a gente não consegue ver os benefícios dela para os pacientes com câncer. Esses todos que eu falei em relação à espirulina também são negativos em relação à clorela, e em especial a questão do vômito e da diarreia. Como a pior situação que eu desejo é que esse paciente tenha diarreia ou vômito de forma acentuada, eu também contraindico o uso da clorela para esse paciente, por conta de não agravar um quadro que já é persistente nele. Qual que seria uma opção, por exemplo, para você ingerir o magnésio que está presente nesses dois suplementos alimentares, tanto espirulina como clorela, como vitamina do complexo B9, que é interessante para a imunidade, e estão presentes na espirulina e na clorela. Você pode consumir, por exemplo, a semente de abóbora torrada. A semente de abóbora torrada tem bastante magnésio, semente de girassol tem bastante magnésio. Se você falar de castanha de caju, amêndoa, pistache, todas elas têm e podem ser usadas no tratamento do câncer, sem ter o risco de você ter vômito ou diarreia. Esse é o lado positivo. Oferece nutriente sem prejudicar a saúde. Quando a gente fala de vitamina do complexo B9, você vai ter ela numa quantidade especial no fígado de galinha cozido.
ele tem bastante vitamina do complexo B9. Quando eu falo de semente de girassol e oleaginosas, a gente vai ter mais o magnésio e gordura de boa qualidade. Quando eu falo de fígado de galinha, você vai ter mais o folato, né, que é a vitamina do complexo B, que é essencial para a imunidade e ajuda na imunidade. Ou seja, você não vai ficar sem opção para melhorar a sua saúde. Se no caso do Ora Pronobis não faz parte da sua cultura, você poderia consumir o feijão, ervilha, ou lentilha, ou grão de bico, que vão fornecer nutrientes especiais para a sua saúde. Se você estiver fazendo tratamento de quimio ou radioterapia, se fizer a higienização adequada dessa folha de Ora Pronobis, assim como você higieniza a alface, né? Ou seja, com hipoclorito de sódio, deixando na água de 15 a 20 minutos, joga fora a água, depois coloca água de novo para limpar esse cloro, tudo bem, você pode consumir, não tem problema. Agora, se você tiver com a intenção de melhorar o aporte de ferro ou de vitaminas e minerais, a espirulina e a clorela, ela não é a melhor opção para você exatamente por conta desses riscos de vômito e diarreia. Sem contar, deixa eu beber minha água aqui, sem contar que os efeitos, entre aspas, positivos, né? Entre aspas, positivos da clorela e da espirulina não foram verificados para a imunidade e no combate ao câncer. Então, é importante que a gente tenha essa percepção, essa noção, porque o alimento super poderoso pode ser o alimento que vai derrubar você durante o tratamento. A intenção desse vídeo hoje foi trazer um pouco mais dessas informações para você, né? Tanto da espirulina, da clorela, do Ora Pronobis. Em algumas situações ou outras você poderia até utilizar, mas no tratamento do câncer em si a gente não viu os benefícios que são propagados pela internet. Aqui a intenção é realmente trazer um conteúdo de ouro, um conteúdo novo, diferente do sensacionalismo que tem na internet, diferente do interesse comercial que existe hoje na internet e fortalecendo o cuidado com a sua saúde nos primeiros passos do tratamento do câncer. Amanhã à noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live especial para você que começou o tratamento e tem muitas dúvidas de quais passos na nutrição você precisa trilhar, que você precisa passar. Então, é importante que você faça o cadastro no link da bio, você acessa o item evento gratuito, primeiros passos de tratamento do câncer, deixa seu e-mail. E por que eu estou pedindo o seu e-mail? Exatamente porque nesse evento eu vou eu vou dar um e-book gratuito sobre os primeiros passos no tratamento do câncer, só que apenas as pessoas que deixarem o e-mail e me escreverem pós o evento a frase-chave, eu vou falar uma frase durante essa live, e aí apenas essas pessoas que falarem essa frase para mim, escreverem ela para mim, terão direito ao acesso ao e-book. E essa live não vai ficar gravada assim como eu deixo gravado os meus conteúdos. Então é importante que você assista a live, esteja conosco. Eu estou na live 76, você falhou de novo. Desculpa, se você pegar desde a primeira live que eu fiz, até hoje ela está gravada. Essa live ela vai ficar pouco tempo no ar, então é importante que você assista ela o quanto antes para que você envie para mim a palavra-chave por e-mail e a partir disso você vai ter a oportunidade de ter acesso a esse e-book. Com certeza ele vai ajudar muito nesses primeiros passos do tratamento. Lembrando que a maior parte dos pacientes com câncer ele passa por uma desnutrição ou pela uma má nutrição e isso não ajuda a curar o câncer ou matar todas as células. Sem alimentação excelente, você não consegue atingir a cura do câncer. Por isso, a importância de segundas, quartas e sexta, eu estar aqui às 6h30 da manhã para trazer um conteúdo de ouro, um conteúdo de valor, para que você atinja esse espaço que a gente sempre deseja, que é a cura do câncer
e um tratamento adequado, tá bom? Então eu agradeço muito a oportunidade de ter ficado aqui com vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário para mim, o que tem de novo nele, o que tem de diferente nesse conteúdo, e a gente vai conversando aqui pelas redes sociais. Então, um grande abraço e excelente semana para você.